Olá, hoje vamos mergulhar em uma cena, assim, fascinante, que acontece em Jerusalém bem no auge de uma de suas maiores celebrações, a Festa dos Tabernáculos. A cidade está lotada, sabe? O clima é de expectativa, de fervor religioso. E é nesse cenário que Jesus, que até então estava agindo de forma mais discreta, de repente sobe ao templo e começa a ensinar publicamente. Uhum. E o que salta aos olhos nos textos que a gente está analisando é a reação imediata das pessoas. Elas ficam, segundo o relato de João, maravilhadas. Mas não é só com o conteúdo, é com a autoridade, com a forma como ele ensina. E isso gera a pergunta que define todo o nosso trecho de hoje, lá no versículo 15. Como este homem adquiriu tanto conhecimento sem ter estudado? Exato. E essa pergunta, ela é o centro de tudo. Para nossa mentalidade moderna, pode parecer um pouco estranho, mas, no contexto da época, a autoridade de um mestre religioso estava diretamente ligada à sua formação. Certo. Quem foram os seus mestres, em qual escola de pensamento ele foi treinado. Os materiais que temos, os comentários histórico-culturais, deixam muito claro que Jesus não tinha essas credenciais, né? Ele não se encaixava no sistema. De jeito nenhum, ele não era discípulo de um rabino famoso, não frequentou as escolas formais de Jerusalém. Então, para quem o ouvia, ele era um enigma. A profundidade do ensino dele simplesmente não batia com a sua origem conhecida. Exato. Então, nosso objetivo hoje é justamente desvendar esse enigma. Vamos explorar a fundo a resposta de Jesus a essa questão, entender o conflito que essa resposta gerou com a elite religiosa. E, principalmente, analisar o argumento brilhante que ele constrói para expor a hipocrisia de seus oponentes, usando a própria lei que eles diziam defender. Isso. Para começar, vamos aprofundar um pouco mais esse contexto. Quando eles perguntam como sabe este letras sem ter estudado, o que isso realmente nos diz sobre a cultura da época e o que eles valorizavam num mestre? Diz tudo. A sociedade judaica daquele tempo, especialmente a liderança, era fundamentada na tradição. O conhecimento era passado de mestre para discípulo numa corrente que não podia ser quebrada. Uma linhagem, então. Isso. Uma linhagem de ensino, a autoridade de um escriba ou fariseu não vinha de sua originalidade, mas de sua fidelidade à tradição que ele recebeu. Eles sempre citavam suas fontes, sabe? O rabino fulano disse que ouviu do rabino cicrano. Entendi. Quando Jesus chega ensinando com uma autoridade que parece inerente, sem citar ninguém além das próprias escrituras, e faz isso com uma profundidade que eles nunca viram, isso abala as fundações do sistema. Ele está quebrando o protocolo. E essa quebra de protocolo já vinha de antes. A tensão com as lideranças não começa aqui, certo? Os textos indicam que o clima já era de hostilidade. Sim, a hostilidade já estava bem estabelecida. O Evangelho de João já narrou em capítulos anteriores outros confrontos, principalmente um ligado a uma cura que Jesus realizou num sábado. Ah, claro. As fontes nos dizem que os líderes em Jerusalém já estavam ativamente procurando uma oportunidade para matá-lo. Eles não o viam só como um mestre sem credencial, mas como uma ameaça existencial à autoridade deles. E ao controle sobre o povo, imagino. Exatamente. A admiração popular por Jesus era para eles um perigo iminente. Nesse ponto, a multidão reage a essa tensão de uma forma curiosa. Quando Jesus os confronta dizendo, "Por que procurais matar-me?", a resposta de parte do povo é, "Tens demônio, quem procura matar-te?". Parece haver uma desconexão entre o plano da liderança e o que o povo comum sabia. Perfeito. Isso mostra que o plano para eliminá-lo era até então algo sendo tramado nos bastidores pela elite de Jerusalém. O peregrino comum, que vinha de outras partes, como a Galileia, não estava a par dessa conspiração. Certo. Para eles, a acusação de Jesus soava como paranoia, como loucura. E a acusação de ter um demônio era a forma mais forte de desqualificar alguém naquela cultura. Era dizer, o que você está falando não só é falso, mas tem uma origem maligna e delirante. Entendi. Era para anular completamente o argumento. Exatamente. Certo, então o palco está montado. Um mestre sem credenciais que fascina o povo,
uma liderança que o vê como ameaça mortal e uma pergunta no ar: de onde vem a sua autoridade? E é aí que Jesus responde. Mas a resposta dele não é a que se esperaria, né? De forma alguma. Ele não apresenta um diploma, não cita um mestre secreto. Ele eleva a questão a um outro patamar. No versículo 16, ele diz: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês estão procurando a minha autoridade na prateleira errada. Minha formação não veio de uma escola rabínica aqui em Jerusalém. Minha autoridade emana diretamente de Deus que me enviou. Conforme apontam comentaristas como MacArthur e Calvino, Jesus está reivindicando uma autoridade divina, contornando completamente o sistema humano de validação. E o que me parece mais ousado aqui é que ele não pede apenas uma fé cega nessa afirmação. Ele propõe um método de verificação quase, um teste empírico para a verdade. É o que ele diz no versículo 17. Sim, e este é um dos pontos mais profundos de toda a passagem, como diversas análises destacam. Ele diz: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Isso é revolucionário. Jesus está dizendo que o discernimento da verdade espiritual não é, em primeiro lugar, um exercício intelectual. É uma questão de disposição do coração. Aquele cujo desejo sincero é obedecer a Deus, alinhar sua vida com a vontade dele, essa pessoa receberá a capacidade de reconhecer a verdade quando a ouvir. Ou seja, a clareza para julgar a doutrina não vem de um QI elevado, mas de um coração submisso. É isso? Exatamente. A condição prévia para o conhecimento não é a erudição, mas a rendição. É um convite para que a pessoa teste a doutrina, vivendo-a. E, em contrapartida, ele estabelece o critério para identificar um impostor no versículo 18. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória. Certo. O falso mestre é sempre autopromocional. O objetivo final é o seu próprio prestígio. E aí Jesus se apresenta como o oposto. Mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. A pureza da motivação dele. Isso, a pureza da motivação, glorificar a Deus e não a si mesmo, é a prova da sua autenticidade. Isso me faz pensar nos adversários dele. Se o critério é a busca pela glória de Deus, Jesus está implicitamente acusando-os de buscarem a própria glória, de estarem mais preocupados com seu status, sua reputação, do que com a verdade de Deus. E passa a atacar a inconsistência dos seus acusadores. Ele vira o jogo e os coloca no banco dos réus. E ele faz isso usando a ferramenta que eles mais prezavam, a lei de Moisés. Exatamente. Ele começa com uma acusação muito direta no versículo 19. Uma acusação fortíssima. Qual é? Ele diz: não vos deu Moisés a lei, e contudo, nenhum de vós a pratica. É uma generalização chocante para um grupo que se orgulhava de ser o guardião da lei, né? Com certeza. E ele não deixa a acusação no ar. Ele a conecta diretamente ao que estava na mente deles. Por que procurais me matar-me? Ele expõe a contradição máxima. Eles se dizem defensores da lei de Moisés, mas estão ativamente planejando violar um dos seus mandamentos centrais: não matarás. A hipocrisia fica escancarada. Fica flagrante. Então, ele está ligando o debate sobre a autoridade dele à intenção homicida deles, que, por sua vez, estava enraizada na controvérsia anterior sobre a cura no sábado. Tudo está conectado. Precisamente. E agora ele vai dissecar essa controvérsia com uma lógica impecável. O argumento que se segue, detalhado por comentaristas como D.A. Carson e William Hendrickson, é considerado uma obra-prima de argumentação. Ele usa os próprios métodos deles, né? Exato. Usa os próprios métodos de interpretação dos seus oponentes para silenciá-los. Eles o acusam de quebrar o sábado por ter curado um homem. Eles se apegam a uma regra. E Jesus vai usar outra regra da lei
para mostrar como o julgamento deles é superficial. Certo. Eles acreditam ter um caso sólido contra ele baseado numa lei sagrada. Como exatamente Jesus desmonta esse caso? Ele usa um princípio de argumentação que era conhecido em hebraico como Kal Vachomer, que significa do menor para o maior. Os próprios rabinos usavam. Ele traz à tona a lei da circuncisão. A lei de Moisés, em Levítico, ordenava que todo menino fosse circuncidado no 8º dia após o nascimento. A questão prática era o que fazer se o 8º dia caísse no sábado. Ah, aí tinha um conflito aparente entre duas leis. Exato, um conflito aparente. E a prática judaica estabelecida e universalmente aceita era que o mandamento da circuncisão tinha precedência. A circuncisão era realizada no sábado sem que isso fosse considerado uma violação do descanso. Era um trabalho permitido, então. Isso, um trabalho permitido para cumprir um mandamento específico. Eles entendiam que aperfeiçoar um homem através do sinal da aliança era mais importante do que a regra geral do descanso. Todos os seus oponentes concordavam com isso. Era um ponto pacífico. Ok, então a base do argumento dele é um ponto com o qual ninguém discutiria. E qual é o passo seguinte? O passo seguinte é a aplicação lógica que os encurrala. No versículo 23, Jesus apresenta a conclusão irrefutável. Se um homem pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam indignados comigo por eu ter curado o homem inteiro no sábado? A lógica é esmagadora. Se é permitido realizar um procedimento que afeta e cura uma parte do corpo de um homem, a circuncisão, para cumprir um mandamento, como poderia ser proibido restaurar a saúde do corpo inteiro de um homem? Um ato de misericórdia que reflete o coração do doador da lei. É brilhante. Ele mostra que, pelos próprios padrões deles, um ato de restauração e vida deveria ter uma precedência ainda maior sobre a regra do descanso. Exatamente. Eles põem que o problema deles não era um zelo genuíno pela lei de Deus. O problema era um zelo por suas próprias tradições e interpretações que haviam se tornado mais importantes que a misericórdia e a justiça. Que são o propósito da lei. Que são o propósito da lei. O julgamento deles era seletivo e inconsistente. Eles permitiam um trabalho que eles mesmos realizavam, mas condenavam o trabalho de compaixão que Jesus realizava. A indignação deles não era santa, era hipócrita. E tudo isso culmina na ordem final dele no versículo 24, que parece ser a grande lição de toda essa passagem. Sim, é a conclusão que amarra tudo. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. É quase um resumo de todo o confronto. Ele está dizendo, parem de julgar com base em preconceitos, em credenciais externas, em tecnicalidades, na violação superficial de regras. Comecem a julgar com base nos princípios mais profundos da lei de Deus, a justiça, a misericórdia, o amor. O julgamento segundo a aparência Era condená-lo por não ter o diploma certo e por curar no dia errado. Já o julgamento segundo a reta justiça seria reconhecer que a fonte do seu ensino era divina e que um ato de cura completa é a mais pura expressão da vontade de Deus, em qualquer dia da semana. Ao final desta nossa análise, o quadro que emerge é de uma clareza impressionante. Jesus, no centro do poder religioso judaico, não apenas ensina, ele desafia fundamentalmente as bases da autoridade daquela época. Ele troca a pergunta "onde você estudou?" pela pergunta "quem te enviou?" É uma mudança de paradigma total. E ao fazer isso, ele não só afirma sua própria autoridade divina, mas revela a falha no sistema de seus oponentes. Ele usa a própria lei que eles diziam honrar para mostrar como o coração deles estava distante do propósito da lei. O argumento da circuncisão. Sim, o argumento sobre a circuncisão e a cura no sábado é mais do que uma autodefesa inteligente. É um diagnóstico espiritual. Revela um sistema religioso que havia se tornado mais preocupado com a casca das regras do que com o cerne da justiça e da compaixão. O texto nos deixa então com esse desafio final de Jesus. É uma ordem que transcende aquele momento no templo. Num mundo como o nosso, saturado de informações, de opiniões polarizadas e julgamentos instantâneos, a instrução dele parece mais relevante do que nunca. Tem dúvida.
A passagem inteira nos leva a refletir sobre os nossos próprios critérios de julgamento. Com que base avaliamos as ideias, as pessoas, as situações? Baseamos-nos na aparência, em credenciais, afiliações, no que é popular ou tradicionalmente aceito? Ou buscamos ativamente a reta justiça, que exige um olhar mais profundo que pesa o caráter, a misericórdia e a verdade, mesmo que isso desafie nossas convenções? E essa passagem sugere que a chave para esse tipo de julgamento justo começa, como Jesus apontou no início, não em nossa capacidade intelectual, mas na disposição do nosso coração de buscar e fazer a vontade de Deus acima de tudo. Exato. É essa postura que, segundo o texto, abre os nossos olhos para a verdade. Fica essa reflexão poderosa para todos nós.